Olá, hoje falaremos sobre o preço da montagem dos móveis convencionais novos. Mas para abordar esse assunto, primeiramente eu gostaria de falar sobre a questão da impessoalidade dos preços para um prestador de serviços autônomo. Diferente de práticas que observamos no mercado, nós vamos falar do comportamento ético. E o comportamento ético do prestador de serviços leva em conta a impessoalidade dos preços. Ou seja, quando você vai fornecer um orçamento para o seu cliente, não importa a aparência pessoal dele, não importa qual é a opção religiosa, opção política, opção comportamental, muito menos sexual. Então, o que a gente observa, a questão de preços por bairro, por status social. Então, como é que um mesmo serviço no Itaim Bibi tem que ter um preço que é o dobro do Itaim Paulista? Isso não existe. O que existe, sim, é a questão dos custos associados a essa prestação de serviço, certo? Então, se eu tenho um grande deslocamento, claro que isso impacta no meu custo, certo? Ou então, se o local exige condições mais dificultosas para a realização desse serviço, obviamente que o preço também tem que ser diferente, mas isso é impessoal. Isso é uma característica inerente à prestação desse serviço, certo? Então, obviamente que deslocamento se conta sim. Então, mas não importa qual é o bairro, importa o custo que você tem até chegar a esse cliente, certo? Então, baseado nessa questão da impessoalidade dos preços, o Portal do Montador optou por criar a calculadora de preços de montagem para os móveis convencionais. Lembrando que os nossos prestadores de serviços são autônomos, eles não estão obrigados a seguir essa calculadora, mesmo porque ela não é uma tabela de preço. Ela é um referencial baseado em nossa experiência técnica de qual o valor a ser cobrado por esse serviço oferecido. Então, eu gostaria aqui de apresentar um pequeno exemplo que eu preparei para vocês. O que eu fiz? Fomos ali em um site, ou numa loja, um e-commerce, onde você tenha informações necessárias para a aquisição e selecionamos um produto. O nosso exemplo aqui, um guarda-roupa de casal já de 6 portas. Ok? Então, observei aqui, eu encontrei o preço dele, eu vou precisar do preço. Ok? Eu encontrei também o LAP, que seria largura, altura e profundidade. Está aqui a altura, está aqui a largura, a profundidade, também o peso do produto. Ok? Aí você se pergunta, ué, mas o preço influencia? Influencia sim, na medida em que o manuseio está relacionado com a responsabilidade sobre o produto. Então, quanto mais caro o produto, maior a sua responsabilidade caso você vá gerar uma condição que você não gostaria, que é uma avaria, né? Então veja bem, se você é um prestador de serviço e você avaria um produto, você é responsável por isso. Então, obviamente que você tem que cobrar por essa responsabilidade. Então, isso é natural. Então, o cliente também precisa entender isso, né? Então, nós estamos falando da impessoalidade do preço, e isso é um aspecto que causa impacto na prestação desse serviço. Bom, então voltamos lá para a calculadora. Nós temos algumas fórmulas de cálculo para corrigir determinadas distorções. Então está aqui a montagem padrão, que funciona basicamente para mais que 80% dos casos. Nós temos aqui a montagem de cadeiras e poltronas e estamos desenvolvendo outras fórmulas parametrizadas de cálculo, mas no caso nós vamos usar a montagem padrão aqui. Então, ok. Então, colocando o meu preço de R$ 949,99, colocando aqui o meu peso de 177 quilos, vou atualizar aqui para vocês, inclusive, ok? Que o exemplo já estava em tela, então nós vamos fazer de novo aqui para que vocês possam acompanhar o passo a passo, ok? Então vamos lá. Como eu disse, montagem padrão, o preço do produto, nós pegamos lá, R$ 949,99, vou colocar aqui para vocês. O peso, como vocês se recordam, eu acabei de falar, era 177 quilos.
Agora nós vamos pegar a largura, está aqui, ó, 250 centímetros. Colocamos lá, 250 centímetros. Agora a altura, 230 centímetros. Se por acaso a informação estiver em metros, né, você tem que fazer a conversão. Nós adotamos aqui o centímetro porque é o mais usual, profundidade 47 centímetros. Nesse momento, nós já temos calculado aqui o valor standard desse serviço usando a fórmula F1, ok? Que é de R$ 173,22. Aí tem algumas considerações importantes. Por exemplo, esse guarda-roupas, ele não vai sofrer um processo de instalação, que seria, por exemplo, um armário aéreo de uma cozinha, um painel home para uma sala, enfim, aqueles produtos que são pendurados na parede. Então, a instalação é um complemento da montagem, então a gente precisa enxergar isso de maneira separada. Bom, mas outros aspectos aqui que influenciam. A questão do agendamento. Veja aqui que você colocou no horário comercial, tá? Porque imaginamos que você vai ligar para o seu montador, fazer o orçamento e vai escolher um dia. Obviamente que se o horário for noturno, você tem um impacto do acréscimo. Aqui o preço ajustado, o valor ajustado, ele vai mudar. E a mesma coisa para domingos e feriados. Ou se a sua urgência é para hoje, você precisa entender que esse montador vai ter que readequar a agenda dele, né? Aí você se pergunta, mas, poxa, então quer dizer que o preço muda se é no domingo? Claro, você precisa se colocar na posição do outro profissional. Qual é o custo afetivo de você deixar sua família no domingo? Isso acontece com esse profissional também. Qual é o custo afetivo de você se apresentar num feriado? Ou ainda de noite, correndo maior risco, principalmente quando a gente pensa nessa questão atual da violência. Esse profissional está sujeito a isso quando ele assume esse risco de te atender num horário noturno. Então, obviamente, nós precisamos entender que isso afeta o preço, sim, certo? Outra coisa, a questão da localidade. Então, quando nós estamos numa pequena cidade, onde o deslocamento é fácil, obviamente que esse preço caiu, ó. Então, vamos voltar naquela condição inicial do preço standard de R$ 173,22. Olha só, quando a gente pega uma cidade pequena, desde que ela não esteja na área metropolitana, nós temos um preço menor. Uma cidade mediana, ou seja, uma cidade já entre 100 mil e 400, 500 mil habitantes, já é uma cidade mediana. Desde que não metropolitana, ela já tem um outro preço aqui. E, obviamente, que em áreas metropolitanas, mesmo que seja uma cidade satélite pequena, uma cidade limítrofe, obviamente que o preço é o preço dado pela área metropolitana, ok? Então está aqui como é que nós idealizamos para que você possa utilizar a calculadora e ter uma ideia referencial do quanto vale esse serviço por um profissional qualificado e capacitado para realizar esse tipo de serviço. Então, esse profissional ele não vai estar fazendo bico nessa profissão, ele é profissional no que ele se prestou a fazer, ok? Isso é importante, salientar esse ponto que nós decidimos por fazer essa calculadora, porque entendemos que o cliente muitas vezes se encontra perdido por não saber qual é o valor justo, que é uma frase muito importante, o valor justo, o que é justo, o que é bom para as duas partes, ok? E também muitos montadores, eles não têm um raciocínio estruturado que permita a eles fazer todo esse tipo de análise de uma maneira rápida. Outros sim, já são bastante treinados, né? Então nossa ideia foi essa, disponibilizar uma ferramenta simples para que vocês possam utilizar e estamos abertos sempre para corrigir os pequenos detalhes da parametrização, porque acreditamos que ela possa ser melhorada. Então é isso. Se você gostou, utilize. Se você curtiu, dá um like nesse nosso vídeo. E essa é a nossa calculadora para o preço da montagem de móveis convencionais. Aqui acima você tem o link para os nossos telefones de atendimento do Portal do Montador. Muito obrigado pela atenção. Agradeço. Cláudio Perim, do Portal do Montador.